Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Irmãos, nós vamos tomar ceia juntos hoje. E eu quero falar um pouco, antes de nós tomarmos a ceia, sobre entrega total. A nossa entrega total. Jesus nos deu o exemplo do que é uma entrega total. Muito mais do que um homem que foi crucificado, foi primeiro um Deus que se fez homem. E depois disso se esvaziou de si mesmo. E foi obediente até a morte. E uma vez quebrantado naquela cruz, ele nos deu vida eterna, vida abundante. Ele nos libertou da condenação do pecado, ele nos deu a graça de podermos viver na presença do Pai, cheios de alegria, com liberdade. Foi uma obra de entrega total. Foi uma entrega total que o nosso Salvador fez. E baseado no que Jesus fez, eu quero nessa noite falar um pouquinho sobre entrega total no que diz respeito à nossa parte nisso. Aquilo que, uma vez libertos do pecado, do império das trevas, onde hoje nós estamos e fomos colocados no reino do Filho de Deus, no reino de luz. O que se espera de nós nesse lugar? O que se espera de nós até que Jesus venha? A propósito, tu está ansioso pela volta de Jesus? Isso precisa crescer no nosso coração. Era o que motivava a igreja primitiva. Eles esperavam ansiosamente a volta do Senhor. Ele que vai vir para governar nessa terra, Ele que vai vir para estabelecer o reino de Deus aqui, encher a terra da glória dEle, nos dar novos corpos glorificados. O nosso coração deve desejar isso. Devemos viver para esse dia. Amém? Vamos viver para esse dia, irmãos? Entrega total, ou quebrantamento, que é uma outra palavra que a gente tem usado aqui nos últimos 2 meses, tem a ver com uma entrega total ao senhorio de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Senhor. Tu pode dizer isso? Ele é o meu Senhor? Amém? Ele é o nosso Senhor. E uma entrega total consiste nisso. E também pode ser chamado de caminho da cruz, ou caminho para a cruz, que é o caminho que nós estamos andando até que Ele venha. Vocês lembram quando Jesus falou que nós devíamos tomar a nossa cruz e seguir a Ele? Ele fala isso para os discípulos. Esse caminho até a cruz pode ser chamado de quebrantamento ou de entrega total também. Uma definição é o processo onde os mecanismos de defesa, os nossos mecanismos de defesa são anulados. É onde a carne é derrotada, onde a falência da carne fica evidente, onde chegamos ao fim de nós mesmos, onde a vida do eu é substituída pela vida de Cristo. Isso é quebrantamento, esse é o processo de entrega total. É para onde a entrega total nos leva para isso, para sermos completamente esvaziados de nós mesmos, para que a vida de Cristo apareça. Ela que já está em nós pela habitação do Espírito Santo, agora precisa haver essa entrega total, esse quebrantamento para que essa vida fique evidente na nossa vida diária. E nós temos falado muito que isso é um processo. E já citamos alguns homens que são bem conhecidos da Bíblia, que passaram por processos de quebrantamento, processos de entrega total, entregaram tudo que tinham para servir o Senhor ou para obedecer ao Senhor, para se colocar debaixo do governo dele. Como Abraão, Jacó, José, Moisés, Pedro, Paulo, entre tantos outros. Homens que trilharam esse caminho até a cruz de Cristo, tiveram as suas vidas quebrantadas, se entregaram totalmente ao senhorio de Jesus, e isso fez com que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles.
O propósito para o qual eles haviam sido criados se cumpriu. Em 2 Coríntios 1:9, tem um testemunho de Paulo. Ele diz o seguinte, ele fala aqui no contexto, ele fala de uma situação que eles haviam vivido na Ásia, e ele diz: nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. A entrega total tem a ver com não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos totalmente no Senhor Jesus. Paulo, ele chega a dizer que eles tinham convicção que eles iriam perder, e ele está falando aqui de perder fisicamente mesmo a vida. E aí ele diz: mas isso foi bom, porque isso fez com que nós não confiássemos mais no que nós éramos capazes de fazer. Isso nos levou a confiar totalmente no Senhor. E aqui eu quero lançar a primeira pergunta: como tem sido a nossa confiança em Jesus? O quanto nós temos confiado nele? Ou o quanto nós temos confiado em nós mesmos ainda? Os processos de quebrantamento servem para nos mostrar que não podemos confiar em nós mesmos, porque nós não somos capazes de chegar onde Deus quer nos levar. Mas quando nós permitimos que Ele nos conduza, que o Senhor seja, que Jesus seja aquele que nos toma pela mão e nos conduza, Ele vai nos levar exatamente para onde Deus quer que a gente esteja, que a gente chegue, né? Algumas barreiras para entrega total: orgulho, medo de sofrimento. A gente falou aqui há 2 semanas atrás, eu acho, que o sofrimento, ele faz parte do quebrantamento. E ele faz parte do processo de Deus para nos tornar mais semelhantes a Jesus. E hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Que tipo de sofrimento é esse? Falta de confiança. Tantas vezes nós não confiamos na liderança de Jesus. Não confiamos na graça de Deus. Não confiamos no amor do Pai. E isso nos leva a procurar de todas as formas evitar um quebrantamento ou não permitir uma entrega total. E uma outra barreira é o controle. O controle que a carne quer ter sobre a nossa vida. A carne, ela não quer ser exposta. A carne não quer ser denunciada. Ela não quer ser contrariada. Ela não quer sair do controle. Ela quer controlar as nossas vidas. Então essas são algumas das barreiras que impedem que haja um quebrantamento ou uma entrega total da nossa parte. E eu quero que tu continue sempre tendo em mente a entrega total que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Não perde isso de mente. Nós precisamos falar desse assunto a partir dessa visão do que Jesus fez e da graça que se manifestou através do que ele fez. Amém? Nós não podemos falar de entrega total pensando que nós somos capazes de fazer algo sem a ajuda do Espírito. Não podemos falar de quebrantamento perdendo de vista o quebrantamento que houve, que aconteceu na cruz, que Jesus passou lá, a entrega que ele fez lá. O que é necessário, então, para uma entrega total? Primeiro, é desejar que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Tu deseja que a vontade de Deus seja feita na tua vida? Mesmo? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que fala em Romanos 12:2, tu quer conhecer ela? Para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, é inevitável que haja uma entrega total. Sem entrega total, nós não conseguiremos entender a vontade de Deus que Ele tem para nós. Render todos os nossos direitos. Tu gosta de render os teus direitos? Tu entra numa discussão. Tu gosta de sair perdedor nessa discussão? Não, né? Sabe o que é isso?
Carne. É a nossa carne. O processo de quebrantamento nos leva a uma rendição total, a render os nossos direitos. Tu já tentou lutar com Deus? Muitas vezes. Eu também. Quantas vezes tu ganhou? Não ganhamos, né? O score é complicado, né? Não adianta, né, irmãos? Deus, ele tem um plano, ele tem uma forma de implementar esse plano. Claro que nós precisamos participar dele, permitir que ele faça, porque ele não vai fazer se nós não permitirmos. Mas todas as vezes que nós lutamos com Deus para, por exemplo, provar para ele que o meu direito, eu tenho o direito sobre determinada situação, que é contrário ao direito que ele diz que eu tenho, nós sempre vamos perder essa batalha. Então nós precisamos aprender a render todos os nossos direitos e desejar ardentemente conhecer a Cristo e ser semelhante a Ele. Nós desejamos conhecer Jesus? Os últimos meses, né, nós temos falado muito sobre isso, cantado muito sobre isso. Nós queremos conhecer Jesus. Queremos conhecer mais a Cristo. Efésios 1, nós temos orado muitas vezes, Senhor, nos dá um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Jesus, para conhecer Ele plenamente. Nós temos falado muito, Senhor, ou orado muito, Senhor, nós queremos ver o que João viu, que fez ele ficar fascinado, o que Davi viu a ponto de dizer, eu não quero mais sair da Tua presença. O coração de Moisés dizer, Senhor, eu quero ver a Tua face. Né? Homens como Paulo, que literalmente perderam a vida porque desejavam conhecer a Cristo, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, eu preciso desejar conhecer Jesus e preciso desejar ser semelhante a Ele. Temos falado muito, estou fazendo uma retrospectiva aqui, temos falado muito sobre nós nos tornarmos semelhantes àquilo a quem nós contemplamos. Lembram disso? Se eu contemplo a Cristo, eu vou me tornar semelhante a Ele. Se eu contemplo outras coisas, eu vou acabar me tornando semelhante àquelas coisas que eu estou contemplando. É o princípio da contemplação. Se eu me coloco na presença de Jesus, a manifestação da glória dele sobre a minha vida vai me tornar semelhante a Ele. Mas se eu me coloco na presença diante de um ídolo, não precisa ser uma imagem, um ídolo do meu coração, e ali eu fico contemplando, eu vou me tornar cada vez mais semelhante àquilo que eu estou contemplando. Então eu preciso desejar ser semelhante a Jesus. Agora eu gostaria que tu abrisse Filipenses 3 e nós vamos ler todo o capítulo. Nós vamos ler em partes e eu quero fazer alguns comentários. Para mim, irmãos, esse é um dos capítulos mais claros de toda a Bíblia. Óbvio que existem outros, mas é um dos capítulos mais claros e que nos dão muitas lições a respeito desse desejo de conhecer Jesus, o preço a se pagar para conhecer Jesus, o processo para conhecer Jesus, a entrega total que precisa acontecer. Nós vemos aqui um testemunho lindo da parte de Paulo, e eu quero ler junto com vocês esse texto, é um texto bem conhecido, e fazer alguns comentários para nos ajudar a chegar a render o nosso coração nessa entrega total. Sempre visualizando a cruz, olhando a partir do que Jesus fez. Então, Filipenses 3, a partir do versículo 1, então. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois não é que nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Nós já vamos seguir só algumas coisinhas. Quando Paulo se refere a cães, claro que ele não estava falando de cachorro, né? Do dog, do perro. Ele estava se referindo
era uma palavra usada pelos judeus para se referir aos não-judeus, aqueles que eram profanos, estavam fora da aliança, né? E Paulo ele usa essa expressão se referindo a homens que estavam tentando impor a circuncisão. Ou seja, a obra de Cristo não era suficiente, precisava ter a marca no corpo. A circuncisão, que era uma marca que todo judeu tinha e que diferenciava ele dos demais povos. Então, eles não queriam abrir mão dessa marca no corpo físico, uma vez que a verdadeira marca precisava estar no coração. Então, Paulo diz, olha, nós somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Nós que o adoramos em espírito e em verdade, essa é a marca. Os verdadeiros adoradores têm essa marca. E aí ele fala sobre confiar na carne. E quando ele fala da carne aqui, ele está falando justamente desse mecanismo que existe em nós, tentando tomar o controle da nossa vida, tentando nos fazer viver desligados da verdadeira fonte de vida que é Jesus. A carne, ela quer dominar e quer gerar uma vida, porém o problema é, Paulo diz isso em Gálatas, que a carne, ela se inclina para o pecado, né? A carne se inclina para o pecado. Então, ela nunca vai nos dar uma vida de acordo com o coração de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, nós não confiamos de maneira alguma na carne. E ele diz, olha, eu até poderia confiar na carne. Eu até poderia confiar no meu nobre nascimento. E ele vai continuar aqui, vamos continuar lendo, nós vamos entender. Ele dá uma descrição de quem ele era na carne. Ele diz, circuncidado, versículo 5, circuncidado ao 8º dia, ao 8º de vida. Vamos de novo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele faz uma descrição de quem ele era na carne, ele dá todas as características do que tinha de top, né, para os judeus, era o que tinha de melhor lá. Ele era nascido como verdadeiro judeu, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era conhecida por ser a tribo mais valente, os guerreiros mais valentes de Israel. Eram as pontas de lança. Quando havia uma batalha, era o pelotão de ataque, né? O que ia primeiro. Então ele se diz, olha, eu ainda nasci dessa tribo, então vocês teriam que me respeitar mais ainda. Ele era fariseu, então ele conhecia, era um profundo conhecedor da lei. Ele era tão zeloso que, enquanto que ele estava com esse engano na sua mente, ele perseguia a igreja de Jesus. Ele prendeu pessoas, mandou matar pessoas, até que ele teve um encontro com Jesus. E aí ele segue o texto no versículo 7, depois de fazer a descrição da sua carne, dizendo, eu poderia então confiar nisso, poderia confiar nessa posição, poderia confiar em tudo que eu conquistei, mas, no versículo 7 ele diz, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de quem? De Cristo. Tudo que ele havia tido como lucro, a posição elevada na qual ele estava, a capacidade natural que ele tinha, a força que ele tinha, tudo ele considerou como perda. Por quê? Porque ele queria conhecer Jesus. Ele conheceu Jesus e ele queria se aprofundar nesse conhecimento. No versículo 8 ele continua, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha o que ele diz no versículo 10, eu quero conhecer a Cristo.
Eu desejo conhecer a Cristo. Então, tudo que ele tinha de mais precioso, ele considerou como perda e de fato perdeu. Ele diz que ele perdeu todas as coisas para conhecer Jesus. Ele ficou fascinado por Jesus. Quando vocês lembram da história, quando ele estava em uma viagem para fazer mais uma leva de presos cristãos, para entrar e arrombar mais algumas casas e levar pessoas presas, talvez matar outras, ele tem um encontro com Jesus. E a partir desse encontro ele fica fascinado por ele. Paulo viu algo, ele viu uma pessoa gloriosa, ele viu Jesus na sua glória e ele fica fascinado por ele. A partir daquele momento, ele considera a carne dele, ou tudo que ele havia conquistado, como perda, para cultivar esse relacionamento e perseguir esse conhecimento de Cristo. Ele não queria e ele não ficou apenas em um único encontro. Às vezes nós temos aqueles encontros com Deus, né? Aqueles encontros gloriosos, aquilo que nos marcam. Mas a questão é que Paulo nos ensina que nós não devemos ficar em um único encontro, nós precisamos viver continuamente buscando conhecer Jesus mais, contemplar Ele mais. Amém? No versículo 10 ele diz, quero conhecer a Cristo. Mas ele continua, e ele diz o poder da sua ressurreição. Que coisa tremenda, né? Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o poder que Jesus ressuscitou dos mortos, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu quero experimentar esse poder na minha vida. Eu quero que esse poder se manifeste através da minha vida. É glorioso isso. Mas ele continua e ele diz, eu quero também participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. E aqui a coisa começa a pegar. Porque Paulo, ele traz uma figura não apenas da parte gloriosa, mas ele começa a falar do caminho para chegar lá. Ele começa a falar não apenas do brilho ou da glória que ele viu, mas ele fala que o que ele viu levou ele a considerar todas as coisas como perda, mas mais do que isso, ele vai além, ele vai mais fundo. Ele diz, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Eu quero me tornar como ele na sua morte. E ele continua no versículo 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Em Filipenses 1, nós vemos Paulo falando, ele fala sobre isso também, e no versículo 20, no finalzinho do versículo 20, ele diz, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela... Vocês estão conseguindo perceber o nível que Paulo está indo na sua vida? Ele está dizendo, para mim, não importa mais nada além de Cristo. Tanto é que no versículo 31 de Filipenses 1, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente tem falado muito lá no nosso grupo, na quinta-feira, da questão que às vezes a gente romantiza a palavra. Por exemplo, esse versículo parece poético. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente pode fazer uma canção linda. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o que de fato Paulo estava falando, que para ele, o viver era Cristo, e se morresse, era lucro. Quando a gente tira o romantismo e vai para aquilo que é literal, para aquilo que a palavra realmente está dizendo, começa a nos chocar. Começa a mostrar que existe um nível de relacionamento, ou melhor, um nível de desejo de se relacionar com Cristo que transcende aquilo que é natural, aquilo que é óbvio, aquilo que a gente considera justo, aquilo que a gente considera agradável ou confortável. Paulo está levando esse desejo de conhecer a Cristo a um nível de dizer, olha, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Interessante um detalhe, quando Paulo escreve essas coisas, ele estava preso. Ele estava em uma prisão romana. E as prisões romanas eram bem conhecidas por serem lugares terríveis.
horríveis, de sofrimento, de tortura, de privação. E nesse contexto, Paulo escreve essas palavras: para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu considero todas as coisas como perda para que eu possa conhecer mais o meu Senhor, o meu Salvador. Mas ele vai além, e no versículo... deixa eu achar aqui. No versículo 29 de Filipenses 1, ele fala para a igreja, ele está falando para a igreja de Filipos, né? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ou seja, Paulo, ele não está falando apenas de uma decisão que ele havia tomado e na qual ele estava vivendo. Ele está trazendo isso como uma instrução para a igreja. E ele está dizendo, olha, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E para vocês foi dado o privilégio, não apenas de ser salvo por Cristo, não apenas de ter recebido a graça dele, que é um grande privilégio, mas também de sofrer por ele. E era a realidade que a igreja naqueles dias estava vivendo. E a Bíblia não mudou, irmãos. E os acontecimentos não mudaram. No mundo inteiro tem cristãos sofrendo por amor a Cristo. No mundo inteiro tem cristãos declarando de coração e na prática, não romanticamente, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todos os dias cristãos são perseguidos e mortos em todo o mundo. Nós vivemos em dias de paz. E às vezes não sabemos aproveitar esses dias de paz que nós estamos vivendo. Ele fala, eu quero me tornar semelhante a Ele na sua morte, ou tornando-me como Ele na sua morte. E nós encontramos o retrato de como Jesus se encontrou na sua morte. Em Filipenses 2, 8, ele diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É uma outra palavra que nós romantizamos tanto, tem uma canção linda que a gente canta aqui, né? Que ele deixou a sua glória, se tornou semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. E nós temos que cantar isso porque nós estamos dando honra para Jesus com isso, mas o que eu quero dizer é que não é romântico. Foi dolorido, foi sofrido. O Deus, Criador de todas as coisas, ele se torna criatura. Isso foi o se esvaziar, que não existe como mensurar. Mas como criatura, ele ainda decide esvaziar-se de si mesmo, ele abriu mão de todos os seus direitos, ele abriu mão de toda a sua... daquilo que ele poderia reivindicar como direitos para obedecer. E a obediência dele foi a tal nível, levou ele para a cruz. Foi a tal nível de ele dar a sua vida. E foi por causa dessa atitude de Jesus, ou como ele se encontrou na sua morte, é que a graça está disponível para as nossas vidas hoje. E Paulo diz, eu quero me tornar como ele na sua morte. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu quero me esvaziar de mim mesmo, eu quero ser obediente até a morte. Foi isso que Paulo quis dizer. Eu quero me tornar semelhante a ele na sua morte. Eu quero me esvaziar de mim mesmo como ele se esvaziou de si mesmo. Eu quero ser obediente como ele foi obediente. Se for necessário até a morte, então vai ser até a morte. Tanto é que Paulo, a gente sabe que o final da vida dele, numa prisão romana, ele foi executado, ele foi decapitado. Mas antes disso, ele disse, eu combati o bom combate. Eu encerrei a minha carreira e eu guardei a fé. Um homem que aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Um homem que se esvaziou de si mesmo, assim como Jesus. Fez uma entrega total. Foi quebrantado.
e cumprir o seu propósito. O caminho da cruz é um processo, e conhecer Jesus também é um processo, do qual nós precisamos participar ativamente. E aí o texto segue, no capítulo 12, ele fala desse processo. Porque quando a gente lê até então o 11, a gente poderia ter a impressão de que Paulo havia conquistado tudo o que ele poderia conquistar. Por isso ele estava disposto a entregar tudo. Mas ele continua dizendo, a partir do versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Aí ele declara, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse, até depois eu vou ler aqui adiante, mas é interessante que nesse trecho que eu acabei de ler, ele declara, olha, eu já fui conquistado para algo glorioso, algo muito grande. Eu já tive uma experiência fantástica, várias experiências fantásticas Paulo teve com Jesus. Mas ele não descansa. Ele diz, as coisas que ficaram para trás ficam. E eu continuo. Eu vou em direção ao alvo. Eu vou para conquistar aquilo para o qual eu já fui conquistado. E isso nos mostra, irmãos, que o processo de quebrantamento, o processo de entrega total é algo contínuo na nossa vida. É algo que não é um evento. Que bom se fosse um evento. Mas não é um evento, são vários eventos. Porque o propósito dele é mortificar a nossa carne para nós podermos viver de fato a vida de Jesus. A graça que nos salvou, irmãos, é a mesma graça que nos capacita para viver a vida de Jesus. Não existe como viver a vida de Jesus, não existe como agradar o coração do Pai se não for através da graça que nos conquistou. Ela nos capacita, mas nós participamos ativamente. Paulo mostra isso. Eu persigo, eu vou atrás, eu quero mais, eu quero conhecer Ele mais. Eu não vou descansar. Eu não vou ficar só em um culto, eu não vou ficar só em uma reunião. Não, eu vou atrás, eu vou buscar Jesus. Eu desejo Ele. Ele foi conquistado, ele foi tão impactado por aquilo que aconteceu com ele, que ele deixa tudo para trás e diz, olha, o que eu quero é conquistar mais, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero viver mais próximo dele. Então, Paulo nos ensina que precisamos ter essa constância. E aí, ele vai para a parte final do capítulo, e aqui tem alguns aspectos bem importantes que eu gostaria de ver com vocês. Ele fala no 18, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eu acho que agora a próxima frase precisa nos impactar. Eles só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam nas coisas dessa terra. Eles só pensam em se satisfazer com o que existe aqui. Eles só pensam nos prazeres desta era. Eles só pensam em satisfazer as suas vontades naturais hoje, aqui. E a esses que só pensam assim, Paulo diz que o que está reservado para eles é a perdição eterna.
Eu acho que é um grande alerta para nós. Ele está falando aqui para a igreja e ele está falando, claro, de uma classe de pessoas aqui que, ao meu entender, são pessoas que não estão comprometidas com Jesus, não estão buscando conhecer a Ele, não estão aproveitando a graça disponível através da cruz, e estão se preocupando e dedicando suas vidas para esse mundo. Eu lembro que quando Jesus ele anuncia eventos, queriam se fazer presentes antes da volta dele, ele lembra dos dias de Noé. E ele fala, olha, assim como nos dias de Noé, as pessoas se casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, ou seja, viviam a sua vida normal, se preocupando com as coisas desse mundo, assim como naqueles dias que antecederam o dilúvio, vão ser os dias que vão anteceder a volta do Filho de Deus. Ele ensina isso para os discípulos. E isso, irmãos, precisa acender uma luz vermelha no nosso coração. Com o que é que nós estamos nos envolvendo, nos preocupando, investindo nossa vida, dando nossa atenção? Com aquilo que pode satisfazer as nossas vontades, necessidades e prazeres hoje aqui na Terra, ou estamos empenhados, envolvidos, investindo nossa vida na era vindoura, na era eterna, naquilo que de fato vai durar para a eternidade, pela eternidade. Ele chama uma atenção aqui, né? Ele diz, eles só pensam nas coisas terrenas. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos preocupar ou investir nossas vidas no trabalho. Não está errado querer conquistar alguma coisa, adquirir alguma coisa, desde que, irmãos, isso não se torne o meu Deus. Porque se tornar o meu Deus algo que eu quero conquistar, por exemplo, uma carreira, adquirir algo, chegar a um nível social, sei lá, tantas coisas, né, que o mundo oferece, o brilho do mundo oferece, ser famoso, enfim, tudo que o mundo oferece, né? Se isso me fascinar, pode se tornar o meu Deus. Se isso se tornar o meu Deus, eu vou dar toda a minha atenção para Ele. E se eu der toda a minha atenção para Ele, eu vou acabar me perdendo. Eu vou acabar desviando do propósito que Deus tem para a minha vida. Ele, por sua graça e misericórdia, Ele pode proporcionar momentos bem difíceis para mim, para que eu possa voltar. Mas nós precisamos ficar atentos que nós participamos disso. São decisões que nós tomamos. Então, irmãos, não vamos ficar apegados às coisas desse mundo. Isso tudo é muito rápido, tudo vai passar muito rápido, né? E hoje aquilo que brilha, amanhã já não brilha mais. Então, não vamos nos perder nisso. E indo para o final do texto, aí Paulo ele fala algumas coisas bem importantes. Ele diz ali, no versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu busquei mais uma versão, a NVT, que eu achei uns termos bem bacanas que eles colocaram aqui. 20, ele diz, mas nós somos cidadãos do céu. Estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Bom, para a gente ter uma clareza um pouco maior sobre esse finalzinho do texto, nós precisamos entender, gastar uns minutinhos para entender em que contexto Paulo escreveu isso para a igreja de Filipos. Para início de conversa, Filipos era uma região no norte da Grécia e eles eram uma colônia romana.
Então, existia o Império Romano na ocasião, e Filipos era uma das cidades da Grécia que estavam dominados pelo governo, ou pelo Império Romano. Tá? E, como cidadão romano, as pessoas que viviam lá, existiam cidadãos romanos e outros que não eram, que simplesmente estavam debaixo do império, mas não eram cidadãos romanos, eram gregos então, mas existiam ali muitos soldados que receberam terras para povoarem, literalmente colonizarem aquela região com um objetivo, que era levar para aquela região a cultura romana e o governo romano. E é interessante que dentro dessa temática que estava acontecendo ali naqueles dias, estava sendo feito, já havia um decreto onde César deveria ser adorado, o imperador César deveria ser adorado como Salvador e Senhor. Então, entre outras coisas que os cidadãos romanos tinham que fazer, eles deveriam então adorar César como o Salvador. Por que isso? Porque vamos supor que, qual era a expectativa deles? Vamos supor que houvesse um ataque de um inimigo a Filipos. O que os cidadãos romanos esperariam de César? Eles esperavam que ele próprio viesse, então dirigisse seus exércitos, comandasse os seus exércitos para assim dizimar o inimigo, não ter nenhum tipo de chance do inimigo vencer e estabelecer de novo ali, então, em Filipos, a glória como era a glória de Roma. Então, ele era adorado como um Salvador, como um Senhor, deveria ser adorado como um Senhor e como um Salvador. O cidadão romano, ele não pensava, o objetivo dele não era viver em Roma. Até porque quem estava em Roma, quem governava Roma, não queria que os colonizadores voltassem. Por quê? Porque Roma ela já estava superlotada e não tinha empregos, era difícil a vida lá, então eles queriam que os colonizadores que estavam em outros lugares do mundo ficassem lá e com um objetivo, levem para lá a cultura e levem para lá o governo. Afinal, César é o Senhor, César é o Salvador, César é Deus. Então isso que era a mente, o contexto que viviam os cidadãos romanos ou que vivia a igreja de Filipos. Ela era uma colônia, ou Filipos era uma colônia de Roma. Dentro desse contexto, Paulo escreve essa carta para Filipos. Agora vamos ver o que Paulo estava dizendo para a igreja. Ele diz, olha, ele fala no texto, nós somos cidadãos dos céus. Eles eram conhecidos como cidadãos romanos. E ele chama a igreja, vocês são cidadãos dos céus. Ou seja, era como se ele dissesse, existe uma colônia do céu em Filipos. Existe uma colônia, assim como existe uma colônia romana, existe uma colônia do céu em Filipos. Qual é o objetivo que vocês têm? Qual é o que se espera de vocês? É que vocês tragam para Filipos a cultura do céu. Estabeleçam aí o senhorio de Jesus, o reino de Deus, tragam o reino de Deus. A gente tem orado muito e falado muito sobre a oração que Jesus ensinou, que é conhecida como Pai Nosso, né? Quando ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como ela é no céu. Então existia essa visão da igreja. Era trazer a cultura do céu para Filipos, trazer o governo de Jesus ali para aquela região. Agora a gente sabe, e nós na prática sabemos que nós não somos muito bons em fazer isso, né? A gente está aprendendo a fazer isso. A gente está caminhando nesse processo de trazer o reino de Deus para esse lugar. A gente sabe que a plenitude do reino de Deus vai ser estabelecido quando Jesus vier. E assim como eles esperavam que César viesse defender eles, existia uma ideia muito clara na igreja que um dia Jesus virá como Salvador e Senhor e vai estabelecer o governo dele em toda a terra, vai encher toda a terra da plenitude da glória de Deus, vai fazer com que a terra experimente aquilo que está nos céus, a glória que está no céu, vai estabelecer o governo dele, nós vamos participar desse governo. Então, o que é que o cidadão
de Filipos entendeu através da carta, ou a igreja de Filipos entendeu através da carta que Paulo estava escrevendo para eles. Eles entenderam muito claramente que eles deviam toda a obediência não a Roma, mas aos céus, e eles deveriam toda a adoração não a César, mas a Jesus. Paulo ele usa uma figura do que eles estavam vivendo para trazer uma mensagem para a igreja. E dentro dessa mensagem, o que eu achei assim que me impactou mais, ele diz: nós somos cidadãos dos céus, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que virá de lá. Ele não fala, nós estamos esperando para ir para lá. O primeiro ponto que ele aborda, nós estamos esperando o Senhor Jesus que virá de lá. Ele está dizendo em outras palavras, eu quero estar onde Jesus vai estar. Eu quero estar onde Ele colocar os seus pés. Eu quero estar debaixo do governo dele, onde Ele estabeleceu o governo dele. Quando ele está falando que ele chama a igreja de cidadãos dos céus, ele estava dizendo, olha, vocês não são mais cidadãos romanos. A cultura que vocês têm não é mais a de Roma, mas é a do céu. Vocês não devem adoração a César, vocês devem adoração ao Senhor Jesus. Vai chegar o tempo, irmãos, assim como foi também que aconteceu lá no tempo da Babilônia, quando Nabucodonosor exigiu adoração como Deus. César exigiu adoração como Deus. Vai chegar um tempo onde outro homem vai exigir adoração como Deus. E qual vai precisar ser a nossa postura como igreja nesse dia? É de cidadãos dos céus. Amém? Nós vamos ter que ter essa consciência, nós somos cidadãos dos céus. O Senhor espera a nossa obediência. E por isso que é tão importante esses processos de quebrantamento. Eles nos preparam, nos qualificam e nos levam a uma maturidade esperando a volta de Jesus. A igreja primitiva, a igreja de Filipos, ela desejava ansiosamente o retorno de Jesus. Por isso que é a pergunta, o quanto eu estou desejando a volta de Jesus? O quanto eu, como cidadão dos céus, estou também fazendo a minha parte para trazer a cultura dos céus para essa terra. Em primeiro lugar, através da oração, mas também da ação. O quanto a minha atitude, o quanto eu, como adorador, tenho adorado o Senhor Jesus ou estou adorando coisas desse mundo. Isso tudo precisa nos fazer pensar. E os processos de quebrantamento nos levam a uma entrega total, a ponto de nós de fato vivermos como verdadeiros cidadãos dos céus. Amém, irmãos? No último versículo, já entrando no capítulo 4, versículo 1, no finalzinho, ele diz, permaneçam assim, firmes no Senhor. Vamos permanecer firmes, irmãos? Como cidadãos dos céus, adorando a Jesus, esperando ansiosamente a sua volta, fazendo uma entrega total. Nós vamos abraçar essa ideia? Ou a gente vai se escandalizar dela? Paulo, ele diz para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. E ele pagou com a vida dele. A igreja de Filipos, com certeza muitos irmãos pagaram com a sua vida porque não se dobraram diante de César, mas sim diante de Jesus. É uma entrega total que se espera de nós, irmãos. O mesmo tipo de entrega total que Jesus fez na cruz. Amém? Amém. Vamos tomar ceia? E celebrar essa entrega total de Jesus? E a nossa também? É muito mais fácil falar da de Jesus e da de Paulo, né? Quando a gente tem que falar da nossa, às vezes a gente diz, ai, amém. Mas é o caminho, irmãos. Existe um caminho. E é por esse caminho que nós precisamos aprender a andar. É uma entrega total. Os irmãos da música podem vir aqui. O pessoal que vai
servir a ceia também. Eu queria te pedir, quem vai tomar ceia, fica de pé, por favor. E nós vamos estar introduzindo aqui esse tempo com uma canção. E eu gostaria que tu agora não dispersasse, mas que tu pensasse um pouco naquilo que foi falado, nos textos que nós lemos, no exemplo de Paulo, na vida de Cristo, e que eu te convido para tu fechar os teus olhos e meditar um pouco nisso. E meditar também, irmão e minha irmã, em que nível eu estou disposto a fazer a minha entrega. Paulo, o nível que ele foi até a morte. Jesus, o nível que ele foi até a morte. Até que nível eu estou disposto a fazer a minha entrega a Cristo? Quando eu falo da minha entrega, eu quero dizer até que nível eu estou disposto a ir para que Jesus de fato seja o meu Senhor. Me colocando debaixo do governo de Jesus. Usufruindo da plenitude da graça dele, da graça redentora, da graça salvadora, da graça curadora, da graça capacitadora para mim viver a vida cristã, da graça, eu não gosto muito dessa palavra, mas empoderadora, que me leva a executar, a trabalhar no meu ministério. É a mesma graça, é a mesma. Então, medita um pouco nisso, feche teus olhos, os irmãos vão estar ministrando aqui. E talvez exista alguma entrega que a gente precisa fazer nessa noite. E essas coisas são muito individuais, muito pessoais. A experiência de Paulo foi a de Paulo. A de Pedro foi a de Pedro. A entrega total de Pedro, ela foi ao nível da morte, ao nível de ser crucificado. E ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus, então ele pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. Esse foi o nível de entrega total de Pedro. Até que nível eu estou disposto a ir? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.